Então tá, gente. O que eu tenho hoje para passar para vocês, pegar para vocês é a terceira parte, e eu considero a última parte de uma série que a gente começou há meses atrás, onde a gente chamou de Soberania de Deus e a Responsabilidade do Homem. E quando começamos isso, quando começamos essa série, não estávamos vivendo o momento que estamos hoje, não nem sonhávamos em que poucos meses estaríamos nessa questão, mas em nada da situação que a gente está hoje eu mudo qualquer palavra que tenha sido pregada ou mude de opinião de qualquer coisa que tenha sido dita nesses meses a respeito dessa série. Então eu vou começar com um breve resumo do que a gente conversou até então. E a gente começou lá no início. Eu iniciei essa série falando que tudo que eu fosse falar após ela, das diversas sessões que a gente estaria, seria para responder uma pergunta. Tudo que eu fosse falar seria com bases para sustentar a minha resposta para essa pergunta. E essa pergunta está aí, vocês estão vendo ela. A pergunta é como podemos glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida, principalmente nas tribulações mais severas que se apresentarão nos próximos dias. Eu não estava aqui prevendo o que estamos vivendo, não era nesse sentido. Quando eu falei a respeito de tribulações mais severas, foi em cima do que Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3:1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E a palavra terríveis lá significa ferozes ou selvagens. Então, o que Paulo estava fazendo para Timóteo era avisá-los, deixar eles preparados para os tempos finais que se apresentariam para eles e que exigiriam deles enfrentar esses tempos com toda coragem, com toda fidelidade, com toda perseverança. Então, essa pergunta talvez caia muito bem no que estamos vivendo hoje. E então, eu fiz questão, mesmo com a distância, com um pouco de restrição e até mesmo de ser contra fazer um tipo de pregação assim, olhando para uma webcam, mas pela questão do assunto, pela questão de como ele é pertinente, eu acredito que a mensagem é muito maior do que a dificuldade que possamos ter de transmitir mensagem pela internet. Então, aí está indo. E a resposta para a pergunta que eu dei é fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance e for nossa responsabilidade que o agrade e ao mesmo tempo descansando e se alegrando que Deus soberanamente, absolutamente está governando e controlando de forma ativa tudo o que ocorre dentro da existência. E então isso foi o início, foi a pergunta. Acima disso a gente começou a destrinchar essa resposta, eu destrinchei elas em 3 partes. Então a primeira parte foi exatamente o que significa descansando e se alegrando do que Deus soberanamente e absolutamente está governando e controlando de forma ativa tudo. Então a gente pregou a primeira vez sobre isso. Então a gente viu sobre a soberania de Deus, foi a primeira parte. A gente falou sobre o domínio eterno, universal de Deus de forma total e completa. A gente falou sobre o domínio de Deus, a soberania sobre as vontades, as ações, até mesmo os pensamentos de um homem. Isso de forma ativa, não de forma passiva. Isso foi em 2 pregações, as primeiras partes. Depois a gente partiu para uma segunda etapa, que era falar sobre a parte da responsabilidade total do homem por suas ações, vontades e pensamentos também. E dentro dessa parte a gente falou sobre João 3:18 e 19. A gente falou sobre o fato de o homem ser culpado, sim, de suas ações, pensamentos e atitudes que toma. E o fato, pegando João 3, pelo qual o homem tem a sua culpabilidade, é pelo fato de que aquilo que ele faz, aquilo que ele comete, infração, um erro, pecado, ele não faz de forma coercitiva, ele não faz de forma obrigatória, mas ele faz seguindo o desejo e a vontade de seu coração.
E unicamente por causa disso, o homem se torna culpado. Ele é culpado e carrega essa responsabilidade. Depois, a gente falou um pouco mais também sobre a segunda parte dessa mensagem de responsabilidade. A gente falou sobre o grande exemplo final da nossa era, que aponta e vai pressupor também a responsabilidade do homem, que é exatamente o julgamento diante do trono branco, né? Pegando lá Apocalipse 20, a gente vai ver que esse trono é um trono onde as obras do homem são expostas, os segredos dos seus corações e as recompensas eternas por tudo aquilo que o homem construiu, produziu, também são liberadas a partir desse julgamento. Então, isso, por si só, pressupõe que o homem tem, sim, responsabilidade por aquilo que faz. Então, essas foram as duas primeiras partes. E a terceira parte seria como a gente vai viver, como devemos viver entre essas duas verdades. Então, a gente tratou a primeira parte, soberania de Deus, a gente só falou sobre ela. A segunda parte, a gente falou sobre a responsabilidade do homem, e enfatizamos exaustivamente ela. E eu tinha prometido que encerraria falando como essas duas verdades nas Escrituras, elas se entrelaçam muitas vezes, e a nossa vida está entrelaçada entre essas duas verdades, e como a gente pode responder e glorificar Deus vivendo com essas duas. Então, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais quando a gente vai falar sobre vivermos entre as duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E a primeira consideração inicial é que, tendo já descrito e exemplificado essas duas verdades na nossa fé, é necessário que a gente saiba que, além de termos muitas evidências de ambas nas Escrituras, a gente também tem muitos exemplos de afirmações das duas trabalhando juntas nas mesmas narrativas. Então, não é a questão teológica de escolher textos aonde fala sobre soberania, usar salmos para falar da soberania de Deus sobre a criação, ou usar a Torá para falar sobre a questão da responsabilidade do homem, de deveres, mas é que em várias narrativas históricas a gente tem exatamente essas duas verdades andando juntas, entrelaçando de uma forma que não nos é tão misteriosa para o escritor bíblico quando ele coloca as duas juntas. Então, o que para nós aparece como dilema, ou seja, como a gente pode entender, compreender, resolver essas duas verdades, como possamos entender isso, para o escritor bíblico ela aparece como uma normalidade, a gente vai ver isso em alguns textos. O que dá a impressão é que o escritor bíblico, quando vivia essas aparentes tensões, para ele não era uma preocupação. Então, isso pressupõe que eles caminhavam pela fé e eles não procuravam por uma concepção lógica entender e explicar como é que a verdade da soberania de Deus e a responsabilidade do homem poderiam andar juntos na história. Eles não se preocupavam com isso e nós vamos ver que isso é uma verdade nas escrituras, nas narrativas. E também, antes de tentar qualquer resolução lógica da tensão, a gente deve partir do fundamento que a palavra apenas apresenta as verdades. Então, muitas vezes a dificuldade é que nós somos pessoas inquietas e que a gente não consegue lidar com duas verdades das escrituras que enchem as páginas das escrituras, a gente não consegue lidar com elas da mesma forma porque a gente ou acredita dar mais ênfase numa em detrimento da outra e vice-versa, porque a gente não consegue, na verdade, conceber a lógica de como as duas funcionam, como as duas se relacionam. Mas nós vamos ver que as escrituras elas não estão preocupadas em explicar como as duas acontecem ou como as duas funcionam. Elas só apresentam as verdades, apresentam de uma forma que aqueles que estão lendo e absorvendo precisam ter fé que as duas são verdades. Então, essas são minhas considerações iniciais a respeito desse tema. Ainda tem outras considerações iniciais que eu preciso falar aqui. E a primeira é que esse dilema de soberania de Deus e a responsabilidade do homem, ela não é respondida e não é resolvida
pelo conceito que a gente tem de livre-arbítrio, e muito menos o livre-arbítrio ameniza a questão ou a lógica dessa tensão. Tá? E aí é claro que a gente precisa abrir um parênteses aqui, porque eu falei isso algumas vezes, mas pode ter pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Então a gente precisa ter uma palavra rápida sobre livre-arbítrio nesse ponto de consideração inicial para depois a gente seguir. Então, de modo geral, quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente está querendo dizer, mesmo não tendo com essas palavras que eu vou falar para vocês, mas o consenso comum de quem defende ou acredita no livre-arbítrio é que o livre-arbítrio é a condição de nós fazermos escolhas de modo livre, sem interferência de qualquer condicionamento externo ou uma causa que nos determine. Vou explicar. Significa, no termo, dizer que o homem pode ser autônomo e tem poder de fazer o contrário de sua natureza e livre de influências. E esse conceito de livre-arbítrio, ele é muito improvável para mim por algumas razões. Né? Se a gente for pensar na nossa própria formação social, já é sabido que somos fruto de várias influências. Família, educação, círculo de amigos. O próprio Provérbios vai falar que, né, na multidão, que uma pessoa pode realmente perder as suas virtudes por caminhar junto com pessoas ímpias. Então, o próprio fato de nós estarmos dentro de uma sociedade, a gente já é um pouco das nossas ações, das nossas decisões, até mesmo aquilo que a gente vai muitas vezes estudar, por onde a gente vai caminhar, a gente é influenciável. Então, só isso já mostra que a gente não é livre para tomar decisões sem nenhum tipo de interferência externa. E quando a gente vai olhar realmente para a questão do livre-arbítrio, sim, eu acredito que ele existe nas escrituras, mas ele existe, na minha concepção, quando a gente olha para Adão. Quando a gente olha para Adão e Eva no jardim e vemos eles colocados diante de uma escolha, né, onde eles acabam escolhendo desobedecer a Deus, nesse momento, nesse quadro, para essas pessoas, eu consigo acreditar que o livre-arbítrio, dessa forma como eu descrevi ele é válido e realmente aconteceu. A gente sabe que o homem desobedeceu, por causa disso veio a consequência da queda e isso passou para toda a humanidade, mas o homem original, Adão, ele foi capaz de fazer escolhas reais nesse sentido, e reais e responsabilizáveis, né? A liberdade que ele teve foi única, a tentação ela surgiu primeiramente de fora, por influência da serpente. Então, Adão teve hoje o que a gente defende sobre livre-arbítrio, né? Pois ele foi criado bom, sem pecado, e o pecado que tomou lugar em seu coração veio por uma concupiscência, com o engano da serpente de fora. Ele não teve nenhum outro tipo de influência que o pendesse, ele não tinha uma inclinação maligna como é a nossa natureza. Então, ele sim, eu acredito que teve esse livre-arbítrio, a qual as pessoas que defendem ele tinha. Então, esse casal teve. Então, mas o que eu acredito, então? Eu acredito no que a teologia chama de livre agência. Né? O que é livre agência? A livre agência, ela difere do livre-arbítrio no seguinte: ela é a liberdade, sim, o homem tem uma liberdade, mas é de seguir e fazer decisões segundo as vontades que ele deseja, segundo a natureza que nele opera. Então, nisso o homem tem uma liberdade. Mas notem que a minha definição é que o homem, na sua liberdade, é uma liberdade de ação para agir conforme uma inclinação da sua natureza. E isso sim corresponde mais com os ensinamentos bíblicos a respeito da antropologia bíblica, de quem é o homem, de como o homem funciona. Então, quando o homem peca, ele peca porque quer. O Jonathan Edwards falava sobre isso, ele chamava de inclinação mais forte. Os rabinos chamam isso de Yetzer Hará, que significa o impulso maligno. Paulo vai tratar disso, um grande tratado dele é em Romanos 6-8, onde ele vai tratar da graça, da libertação, da escravidão do pecado de forma ampla e bem profunda. A gente estudou isso, essa matéria, esse assunto, quando a gente fala de depravação total. Então, o que faremos aqui é explorar hoje algumas estruturas que colocam
essa tensão de soberania de Deus e responsabilidade do homem em evidência e fazer prova do que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, 28. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outra observação, uma afirmação que eu preciso aqui trazer para vocês, é que existe uma grande diferença entre Deus permitir e Deus decretar. Desde o início da série, a minha fala e a minha crença que eu tenho compartilhado com vocês é que Deus, em tudo aquilo que acontece dentro da existência, é decretado. E eu preciso aqui explicar isso para vocês, porque não é incomum muitas vezes a gente e é realmente uma questão de verbo mesmo, de verbalizar o que a gente quer falar que Deus permite algumas coisas. Então a gente precisa realmente explicar ou tentar entender o que significa esse permite, o que significa Deus decretar. A minha posição, como eu disse, é que Deus decreta, Deus ordena as coisas antes que elas aconteçam. De fato, elas só acontecem porque Ele, na sua sabedoria eterna, ordenou. E tudo isso de acordo para que o seu plano de redenção e a glória de Cristo seja evidente. Isso é a minha posição e para isso eu tenho que explicar em relação o que é diferente de Deus permitir. As Escrituras não dizem que Deus apenas decide em cima do que conhece. Ele diz que ele assume os fatos que ocorrem muitas vezes. Então, pegando o contexto atual, não se refere a Deus ver uma pandemia no horizonte do seu conhecimento, Deus ver os agentes, seja homem, seja criação, seja ação maligna do diabo. Não se refere a Deus ver essas fontes de pressão e refletir, bom, será que eu deixo ela ocorrer ou eu não deixo ela ocorrer? Se deixo ela ocorrer, então eu vou movimentar algumas coisas, questões aí de estatísticas e probabilidades para que o meu plano se resolva. Eu não acredito que as coisas aconteçam dessa forma. As Escrituras nos mostram que ele planeja, e o planejava vem antes da ocorrência. Então, Deus permitir algo, eu concordaria desde que permitir significa que Deus está disponível para realizar algo, alguma ação que nós venhamos a acreditar, não, mas Deus não faria isso. Mas é uma questão apenas de o que a gente acha, e eu acredito de fato que Deus decreta. Então isso é uma posição nossa, da comunidade, espero que de todos que nos escutam, porque essa diferença que parece simples, Deus permitiu, Deus decretar, ela muda em muito o nosso conceito, o nosso entendimento do que está acontecendo nos tempos e principalmente quando a gente olha para o cenário do fim, quando a gente vai fazer a leitura bíblica de Apocalipse por aí em diante. E por último, a minha última consideração inicial é que diante dessas duas verdades, soberania de Deus e responsabilidade do homem, existe um triunfo da soberania de Deus e de sua glória sobre até mesmo os atos mais inescrupulosos do homem. Ou seja, aqui a gente começa a entrar na questão da mensagem de hoje, quando eu falo das duas se entrelaçarem na história. Eu acredito que por mais que o homem seja responsável e o homem vai realmente ter a retribuição, ter a paga de tudo aquilo que ele cometer de injustiça sobre a terra, esses atos e essas injustiças, elas se entrelaçam de uma forma na história, a qual, no fim das contas, Deus triunfa em glória sobre elas. Deus não está excluso da ocorrência delas, muito menos Deus não só as permite, nesse sentido de que ele não tinha rédea da situação, mas Deus, a partir disso, ele quer triunfar em cima até mesmo dos atos mais inescrupulosos dos homens. Eu coloquei inescrupulosos aqui, mas entenda-se qualquer tipo de pecado, qualquer tipo horrível de tragédia, até mesmo o que estamos vivendo aí hoje. E para fazer isso, para a gente
mostrar como a soberania e a responsabilidade elas se entrelaçam na história, a qual o alvo final é a glória de Cristo. A gente vai tomar duas narrativas bíblicas que eu escolhi, e eu poderia ter mais aqui, para a gente tomar como exemplo. E as duas vão ser, primeiro, eu dei esse nome, e aí eu peguei aqui exatamente emprestado alguns vocábulos do livro do John Piper, chamado Pecados Espetaculares e seu propósito global na glória de Cristo. Pecados espetaculares, é óbvio que o nome já é provocativo, porque o espetacular não está relacionado aqui ao pecado, deixa eu fazer uma defesa ao título da tradução bíblica, mas está relacionado ao fato de ser um grande mistério como essas duas coisas concorrem juntas e Deus é glorificado no final das contas, no final da história, até mesmo em cima desses pecados e dessas tragédias. Então, a primeira das verdades bíblicas, a primeira narrativa que a gente vai tomar como exemplo é como a salvação soberana de Deus vem através da escravidão. Uma reflexão sobre a história de José. E a outra vai ser como Deus conquistou o pecado, na verdade, triunfou, né? Conquistou a vitória sobre o pecado pelo próprio pecado. Reflexão sobre Judas, a traição e a pior injustiça da história, ou seja, o assassinato do Filho de Deus. Então vai ser essas as duas histórias que a gente vai observar. Vamos lá. Primeiro, então, como a salvação soberana de Deus vem através da escravidão. Então, para que a gente comece a observar a mão soberana de Deus na história de José, dessa primeira narrativa, a gente tem que voltar alguns anos lá para o momento da aliança formal que Deus faz com Abraão para validar a promessa de Gênesis 12, 2 e 3. Né? Qual promessa? Que ele faria de Israel uma grande nação, que abençoaria toda a terra. Então, essa promessa é dada para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E a aliança formal que Deus vai fazer com Abraão está descrita lá em Gênesis 15, 13 e 16. Diz assim: Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, algumas observações sobre esse episódio, sobre essa narrativa. No relógio de Deus, 400 anos seria suficiente para que a medida de pecado daquela terra dos amorreus que habitavam Canaã transbordasse a taça da ira divina. E após 400 anos novamente, a verdade é que a conquista da terra se dá, em parte, para cumprir a promessa dada a Abraão, mas também como julgamento sobre a totalidade de 4 séculos de iniquidade dos amorreus naquela terra. Então, a gente vê isso enfatizado também lá em Deuteronômio 9:5, a afirmação do plano maior de Deus. Ele vai dizer: não é por causa de tua justiça ou de sua retidão, Israel, que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando passa ali uma geração e Deus fala com Moisés, ele avisa o povo: não é por causa da justiça de vocês que vocês vão entrar na terra, mas é por causa da maldade dessas nações, as nações amorreus que estavam na terra de Canaã. A gente não sabe, as escrituras não falam como é que era muito o tipo de maldade nesse momento quando Deus faz, mas a gente vai ver depois a idolatria, quando Josué entra para conquistar a terra e a forma como aqueles 7 povos viviam. Então, a gente consegue imaginar o tipo de iniquidade
que era naquela terra. Mas, de alguma forma, o tempo que Deus tinha dado, Deus sabia que a sua taça da ira ia transbordar em 400 anos. E ele se utiliza exatamente dessa narrativa, da promessa também feita a Abraão de dar aquela terra, mas ao mesmo tempo de usar Israel como um agente de justiça, um instrumento de justiça da mão de Deus para o pecado daquele povo. Então, a profecia de Gênesis 15, o julgamento ocorrido pelas guerras de Josué na terra, Deus disse que o povo seria hóspede por 400 anos numa terra que sofreria escravidão e muitas aflições. Ou seja, quando Deus avisa isso, ele fala que durante esses 400 anos o povo de Israel ficará escravo numa terra. A gente sabe que mais tarde isso é o Egito. E eles passariam por muitas aflições. Ou seja, é um exemplo muito claro daquilo que Paulo vai dizer lá em Atos 14, 22, aonde ele vai dizer ao povo que vai dizer assim, Paulo, lá em Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passamos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então, o que vai acontecer, aqui na narrativa, o que vai acontecer com o povo do Egito, quando ele entrar, o povo de Israel, quando ele entrar no Egito e passar 400 anos naquela terra, é algo totalmente profético do que significa o povo de Deus ao passar por muitas tribulações. Então, mas a grande questão é o seguinte, estamos diante de profecias, estamos diante de algo que vai acontecer, e a nossa pergunta é, como aconteceu de o povo de Deus ir parar no Egito? Uma coisa foi a promessa, Deus falou, Deus disse que se cumpriria, Deus disse que faria isso, mas agora eu quero que a gente olhe, depois do fato que ocorreu, para como se deu a história e como é feita pelos escritores bíblicos a leitura dessa história. A minha primeira resposta de como isso aconteceu é que Deus cumpriu as profecias e seguiu a progressão do seu plano através até mesmo dos pecados dos homens. E eu vou destacar como é que isso aconteceu. Então vamos olhar para a progressão do plano e o cumprimento da profecia e os episódios que ela passou. Então, primeiro, a gente tem aqui o sonho de José. Tá? O sonho de José foi algo que despertou geração de ciúmes, raiva, até que aconteceu a sua concretização. E quando a gente vai olhar para o sonho dele, a gente tem um relato lá em Gênesis 37:8. Tá? Lá, Gênesis 37:8 vai dizer: seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que José tinha dito. Então, vocês sabem a história. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Teve 12 filhos, 12 patriarcas. E um dos 12 era chamado José. Ele teve 2 sonhos. Os 2 sonhos, ambos tinham o mesmo significado. Ele via, no futuro, que os seus irmãos, seus pais, se curvavam diante dele. E esse sonho lhe gerou, no coração dos irmãos, ciúmes e inveja. Isso levou os irmãos a tramarem um plano ardiloso. Né? Se a gente for ler lá em Gênesis 37, 19 a 20, a gente vai ver que esses irmãos começaram primeiro pensando em assassinato, diretamente com suas próprias mãos, e por fim, através da intervenção de Rúben, um dos irmãos, eles acabaram não indo pelo caminho do assassinato, mas eles elaboraram uma mentira de que tudo que teria acontecido com José era uma fatalidade. Eles sujaram as vestes deles com sangue, acabaram vendendo eles para uma comitiva de ismaelitas que iam para o Egito. Tá? Isso está lá em Gênesis 37, 27, 28. Vocês podem ler depois. E então eles trouxeram essa mentira para o pai, venderam o seu irmão como escravo, mentiram, né, dizendo que o filho tinha morto, fizeram o pai passar por um momento de luto e de tristeza desnecessário,
Tudo isso para que eles pudessem enterrar, né, o sonho de José, ou seja, no esforço de destruir o sonhador, o sonho começou a se realizar. Isso que nós temos que entender, porque até então o que a gente teve aqui foi sentimentos criados no coração por inveja e por ciúmes, e foi exatamente a concretização, o fato deles colocarem esses sentimentos para fora em ação, em pecado, que o sonho começou a se concretizar. Então, como é que eles foram parar? Como é que o povo foi parar no Egito? O instrumento, a forma como isso aconteceu está carregada de ciúmes, mentiras, vendo do irmão como escravo, maldade. Isso é o resumo de todas as ações pecaminosas que estão sendo aí instrumentos dessa narrativa. A história continua. José é comprado por Potifar. José serve ele com fidelidade, ganha sua confiança e responsabilidade sobre toda a casa. Está lá em Gênesis 37, 36. José, depois de ganhar a fidelidade, né, de Potifar, ele é assediado pela esposa de Potifar. Ele resiste com lealdade, ele foge e ele é injustamente acusado e vai parar na prisão. Ou seja, vamos pegando sequência de fatos. Ele foi para lá através de um pecado de ciúmes, ele foi para a prisão por causa exatamente de uma injustiça cometida pela mulher de Potifar. E agora, no meio da prisão, por meio da interpretação verdadeira de dois sonhos, tanto do mordomo quanto do padeiro do faraó, ele ascende, ele cresce e vira administrador da casa de faraó, quando ele interpreta o sonho a respeito dos 7 anos de fome e 7 anos de fartura, né? As 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele se torna, segundo as escrituras, né, o segundo maior no Egito, está lá em Gênesis 41, 40. Então, esse jovem que foi vendido aí aos 17 anos, conforme Gênesis 37, agora ele passa o tempo, ele é um homem experiente, poderoso, com seus 37 anos. 22 anos de experiência, onde ele trabalhou como administrador da terra do Egito. E ele agora, no decorrer da história, a gente começa a ver ele como um instrumento para salvar a própria casa de seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos, além de outras nações da terra, através do estoque, da forma como ele gerenciou os recursos no Egito e como ele trabalhou para sustentar as nações, deixou o Egito ainda maior. Então, a visão se cumpre. Passam alguns capítulos e a gente vê o povo, o povo de Israel, na verdade, a sua família, né, os seus irmãos se curvando diante dele através de uma ida até o Egito para buscar grãos, buscar recursos, e começam a pedir para José, sem saber que é José, né, mas eles pedem sensibilidade e auxílio. Então a gente, continuando vendo a história rapidamente, a história se desenvolve, ele se dá a se conhecer a seus irmãos, ele convida a sua família a se abrigar no Egito e morar próximo dele, afinal é lá que está os recursos. E aí nós temos que nos perguntar, né? Como que esse povo acabou no Egito? Iniciando assim, então, a contagem do relógio de Deus para a punição do povo dos amorreus, que aconteceria 4 gerações futuras. Então, a resposta, né, a gente pode ver duas provisões que Deus utiliza disso tudo. As nações, todas essas ações tornaram os irmãos culpados. Os irmãos de José são culpados. Em nenhum momento nas escrituras é retirada ou amenizada a culpa do que eles fizeram. Eles mesmos se sentem, diante daquilo que causaram, se sentem extremamente amargurados, arrependidos do que eles fizeram. Mas a forma como o escritor, depois que os eventos ocorrem, como ele faz a leitura, a gente pode ver lá em Gênesis 45, 5 e Salmo 105, versículos 16 e 17. Vai dizer assim em Gênesis 45, 5. A leitura de José a respeito do que aconteceu agora: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Entendam isso. Deus me enviou adiante de vocês.
O que José está dizendo para os seus irmãos, de forma de consolo, para que eles não se amargurem tanto, foi que foi desígnio de Deus José ser enviado para aquela terra, para que a vida fosse preservada tanto da sua casa como de milhões de pessoas. A autoria do envio de José, na boca do próprio José, foi Deus que enviou. E para que a gente entenda a mão soberana de Deus sobre todos esses fatos, a gente não deve entender o envio de José como um remédio para uma tragédia que estava fora do seu controle. O escritor de Salmos, no Salmo 105, 16, 17, ele nos dá uma leitura ainda mais ampliada, né, do como ocorreu. Então, ao cantar os feitos de Deus no passado, ele vai cantar assim, diz lá Salmo 105, versículos 16 e 17. Se vocês quiserem abrir para ler. Ele, falando de Deus, mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Versículo 17. Mas ele, Deus, enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Então, a visão do salmista é que não é o fato que apenas José foi determinado na soberania de Deus para ser enviado para resolver um problema que fosse alheio a Deus. Na visão do salmista, aquele que causou e que mandou vir fome sobre a terra foi o próprio Deus. O salmista não tem nenhum problema em entender que Deus criou a fome e destruiu todo o sustento. Mas, ao mesmo tempo, ele admite, falando que foi Deus que enviou o homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Então, gente, as escrituras são claras. Deus não previu a escassez. Ele criou a escassez. E ele também preparou o livramento. E tudo isso sem descartar, tudo isso aconteceu sem descartar a ação, ou as pessoas, os pecados que ocorreriam com toda essa história embolada. Traição, venda, escravidão, mentira, ciúmes. Tudo isso, de alguma forma, estava entrelaçado, deixando o homem responsável, mas fazendo a misericórdia, a grandiosidade soberana de Deus triunfar. Então temos que entender uma coisa, Deus não usou o mal que eles intencionaram para o bem após eles pensarem o mal. No ato da maldade havia dois desígnios diferentes concorrendo. É o que a teologia vai chamar de concorrência, quando ela vai tentar juntar a forma como a soberania de Deus e a responsabilidade de Deus trabalha. Ela vai chamar de concorrência exatamente por causa disso, porque a gente vê que no ato da maldade havia dois desígnios diferentes concorrendo. O planejamento maligno dos irmãos e a preparação do plano redentor econômico, progressivo, que José precisaria trilhar em 22 anos para chegar onde chegou. Mas tudo isso começando com aquele momento de ciúmes e venda do irmão mais novo para a escravidão no Egito. Então, um ato injusto a um justo homem ocorreu para a conservação da vida. E a gente vai ver que como isso se torna um padrão que demonstra o que Deus vai fazer novamente na história. Como a gente não enxergar a tensão no texto entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, como é que a gente não pode não enxergar que existe essas duas coisas caminhando junto? E a gente vai ver que três coisas nessa história nos preparam para ver a glória de Jesus e quem ele realmente é. Primeiro, a salvação ela vem por meio de sofrimento. A venda como escravo trouxe sofrimento, aquele que ficou em desabandono e foi traído pelos seus irmãos. Mesmo assim, este homem é o instrumento da salvação a todos aqueles que já não tinham esperança de sobreviver naqueles anos de fome e miséria. Então, quando Cristo vem, o fato de Cristo vir, ele vem dessa mesma forma. Não deveria ser tão surpreendente, né? José cria um padrão de sacrifício em prol dos seus irmãos, aonde José ele é bem-aventurado, exatamente quando injustiçado, como vai dizer Mateus 5. Então, foi o desígnio de Deus de José ser enviado para a preservação da vida de sua casa e de milhões de outras pessoas. E uma outra forma é que aquele que sofreu é justo. Notem que, além do padrão de sofrimentos e a vitória que a vida de Josué nos prepara para glorificar Cristo, a gente também tem que entender que ele foi injustiçado
em muitos aspectos, né? Ele não só sofreu, ele foi justo e fiel em todos os caminhos e mesmo assim ele foi injustiçado, né? Então ele se destaca nessa história como um justo que sofre por injustos. E a última forma como a soberania se entrelaça na história com a responsabilidade humana é que através da narrativa, desta narrativa de José, agora o cetro, ele não se apartará de Judá. Diante da mentira dos irmãos, com o peso na consciência para não trazer mais sofrimento aos que já causaram Jacó, estes irmãos agora eles vão fazer de tudo para resgatar o Benjamim, o filho da mocidade, o filho mais novo de Jacó. E essa história está lá em Gênesis 44, 33. A gente vai ver que Judá ele se oferece quando Benjamim fica capturado lá propositalmente por José. Judá ele se oferece como sacrifício para que o irmão dele pudesse voltar e o pai dele não ficasse mais amargurado. E fica difícil da gente não relacionar esse ato de coragem sacrificial com o que Jacó vai fazer depois em Gênesis 49, 8 a 10, quando ele vai pronunciar a bênção patriarcal sobre o filho dele, e vai dizer: Judá, você é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão ele se assenta, ele deita-se como uma leoa, quem tem coragem de agradá-lo? E ele vai dizer na profecia: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem lhe pertence, e a ele as nações obedecerão. Gênesis 49, 8 a 10. Então, a história de José é de um homem justo, contra o qual se peca, se injustiça e sofre para que a tribo de Judá fosse preservada e um leão surgisse e provasse ser um leão cordeiro, que através do sofrimento, da exposição e morte, ele vai se erguer digno do cetro. Não teria, e a questão toda é que tudo isso aconteceu em cima, apoiado, até mesmo dos atos inescrupulosos dos irmãos dele e da forma como o trataram. Então, um ato injusto, um justo homem, ocorreu para a conservação da vida, como isso se torna um padrão que demonstra o que Deus fará novamente na história, na pessoa de Cristo. Aqui tem as referências, já falei por isso. Bom, e então a gente vai para o segundo exemplo, que eu gostaria aqui de olhar para como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem se entrelaçam em toda a narrativa da redenção, em toda a narrativa da crucificação de Cristo. Há 2 semanas da Páscoa que estamos, né? Então eu vou querer nesse segundo exemplo aí revisar os eventos da Paixão e a forma como as Escrituras vão ler a ação soberana de Deus e a participação dos acusadores e traidores para que acontecesse a crucificação. Eu não vejo história entre essas duas, aonde mais essas duas verdades da soberania de Deus e responsabilidade elas se entrelaçam e cooperam para que Deus seja glorificado e a salvação do seu povo seja realizada como a forma como os narradores, os escritores bíblicos vão narrar os acontecimentos. E a primeira afirmação que eu queria fazer para você em cima desse exemplo é que o motivo pelo qual a morte de Cristo é o coração do Evangelho, o coração das boas novas, é porque Deus estava executando ele. Do que eu vou falar a respeito desse exemplo, nós temos que entender que Deus é o principal ator nesse enredo, que é o plano da redenção. E onde a gente vê isso, por exemplo, Romanos 5:8 vai dizer que Deus provou o seu amor para conosco. Em Romanos 8:13 vai dizer que ele fez isso enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, onde ele condenou o pecado. Bom, parece não haver aqui novidade, né? Afinal, esse é o evangelho eterno, o plano da redenção operado por Deus na história, mas o que eu quero fazer hoje é olhar com uma lupa
né, para as afirmações das Escrituras e ressaltar isso antes de olhar para a forma como se deu na história, como a gente vê Deus atuando, né, através dos atos injustos que aconteceram todos aqueles momentos da paixão de Cristo, toda a forma como ele foi julgado, sentenciado e entregue na cruz. Eu quero que a gente hoje olhe para as entrelinhas das narrativas e comece a ver exatamente esse padrão que eu estou falando para vocês sobre Deus ser mais glorificado quando a soberania dele triunfa até mesmo sobre os atos mais inescrupulosos dos homens. E como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos se lembrar de Isaías 53, versículo 5 e versículo 10. Isaías 53, versículo 5 e versículo 10. Diz assim, um texto bem conhecido: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, notem essas partes que eu destaquei. Embora o combustível que fazia a ira de Deus ser derramada fosse a transgressão de homens, a autoria de quem estava realizando a ação sobre Cristo no madeiro era a ação, era o próprio Deus. A profecia é bem clara: Deus o feriu, Deus o moeu. Isso, no mínimo, mostra que Deus tinha alguma relação por trás, até mesmo de cada chicotada, cada zombaria, cada ação que a gente veria nas horas que antecederiam a crucificação. O que as escrituras vão mostrar para nós na boca do autor, né, do autor de Lucas lá em Atos, e aqui eu acho que é o máximo que a gente pode ir, né, com temor e cuidado. O que as escrituras então vão dizer através de Lucas é que a mão invisível e o plano de Deus estava sendo executado. É exatamente isso que se refere quando a gente lê Atos 22, Atos 2, 22 e 23. Diz assim, eu vou ler para vocês. Isso é a primeira pregação pública da igreja lá no dia de Pentecostes. Atos 2, versículos 22 e 23 diz assim, pregação de Pedro. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, ou seja, está falando a respeito da soberania. Esse homem foi entregue através da soberania de Deus. Agora olha o que ele diz depois. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Se a gente for olhar para todo o contexto da pregação de Pedro, ele não tira em nenhum momento a culpa de todos aqueles que estavam ouvindo, principalmente os judeus e os religiosos do Sinédrio. Ele não tira a culpa de que eram aqueles homens, de uma forma perversa, tinham matado e pregando Cristo na cruz. Mas, no mesmo momento, entrelaçado, na mesma narrativa, ele afirma que ele só foi entregue, né, conforme Deus tinha determinado. Ou seja, Cristo foi entregue diretamente, voluntariamente, diretamente de Deus para eles. Ele não foi um prisioneiro, ele não foi um resistente de batalha. Se a gente for ler a narrativa de quando vão buscar ele, vocês vão ver isso, que ele em nenhum momento resiste. Quando o próprio Pedro e os seus discípulos tentam resistir, ele fala não é dessa forma. Ou seja, Cristo não foi capturado em nenhum momento por eles. Ele se entregou. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os acontecimentos históricos da paixão, a gente vai ver que desde a mentira, com acusações falsas a Cristo que levaram ele até o tribunal, desde a traição do inimigo íntimo dele, que era Judas, um dos íntimos dos 12,
até os soldados buscando ele no Getsemane, até o julgamento que aconteceu de forma injusta, noturno, né? As leis rabínicas não permitiam nenhum homem ser julgado desta forma naquela hora da noite. Os julgamentos deveriam acontecer de dia, ou seja, tudo o que aconteceu no julgamento de Cristo, da captura, da traição por 30 moedas, todos os fatos estão carregados e carregados de atos perversos de homens do início ao fim. Todos os discípulos sabiam disso, eles utilizam exatamente disso na sua pregação, e ao mesmo tempo eles vão dizer que Deus os entregou. Se a gente for ler a narrativa de Atos 4, 23 e 28, a gente vai ver que Deus executou o plano através de uma mão invisível. Vai lá, Atos 4, versículos 23 e 28 diz assim, fala a respeito, né, dos discípulos quando eles foram soltos pelas autoridades depois de serem obrigados a não pronunciar mais o evangelho, eles voltam, se reúnem com os outros discípulos na casa e eles contam o ocorrido, começam a orar, e dentro da sua oração sai esse trecho, Atos 4, 23 a 28. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis das terras se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. E aí no versículo 28 ele conclui, fizeram o que tua mão e o teu propósito haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, conspiração contra o homem justo, o levantar de falso testemunho, tudo isso, eles na mesma oração, no entendimento deles aconteceu, e eles atribuem isso às autoridades, aos homens. Quando a gente olha para minutos antes da captura, né, de um justo julgamento de Cristo, a gente se depara com ainda outro pecado, além desse, que é a traição de Judas. Então, além de ser reconhecido que as autoridades estavam envolvidas de forma injusta e foram responsáveis, culpados por causa da conspiração da forma como entregaram a Cristo. Além ainda um outro ato aconteceu e aí de uma forma ainda mais misteriosa e que acontece nas escrituras é a traição de Judas. Então, se a gente for ler lá em Lucas 22, 3, 6, vai dizer assim, vocês conhecem isso? Esse momento se dá na última ceia. Diz assim, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como eles poderiam entregar a Jesus. A proposta muitos alegrou. Eles prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não tivesse presente. Se a gente for ler um pouco mais para frente, Lucas 22, 22, vai dizer assim, Cristo na mesa da ceia vai falar, o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Ou seja, na mesma sentença, Cristo está dizendo, o Filho do Homem vai como foi determinado, está falando a respeito da soberania. Depois ele continua, mas ai daquele que o trai, está falando da responsabilidade. Então, não existe nada entre essas duas sentenças. Nota que o escritor bíblico, quando ele pronuncia de uma forma que parece que ele não está com as mesmas questões lógicas que muitas vezes nós temos. Como isso acontece? Por que isso acontece? Como que as duas coisas se relacionam?
Ele apenas narra os dois fatos, as duas verdades. O Filho do Homem vai como está determinado. Deus determinou que isso aconteceria. Mas ai daquele que o trai. Está falando sobre a responsabilidade de Judas. Então a gente não vê nada na narrativa da traição que questione a misteriosidade dessa afirmação. Temos na mesma frase as duas verdades. E sabemos que o termo ai de Lucas 22 é na linguagem bíblica um sinal do juízo e recompensa pela desobediência. Era a forma como os oráculos, principalmente do Antigo Testamento, faziam seus pronunciamentos de juízo. Né? Os profetas chegavam e pronunciavam: ai de vocês, o que eles estão fazendo é exatamente proferir a culpa e a retribuição de juízo que virá para essas pessoas. Então, o que Cristo está falando é que sim, Judas, por causa disso, terá sua culpa imputada. E, ao mesmo tempo, o que ele fez estava dentro da soberania de Deus. Mas a gente pode aqui também aprender mais algumas coisas desse texto, né? Primeiro, eu não acredito que o entrar em Judas, como o texto afirma ali, significa algo do tipo possessão, ou então que Judas, não que eu não acredito em possessão, tá? Não é isso, mas não acredito que ali significa dessa forma. Ou então significa, ao entrar em Judas, que Judas era um Judas bom, e depois que Satanás entra, ele ficou um Judas capetanizado, um Judas endiabrado. Eu não acredito que seja isso. Se a gente for ver, Judas tem um histórico que as escrituras não escondem. Lá em João 12:6, a gente vai ver uma afirmação que Judas já era um ladrão. João relata isso, ele vai falar, lá em João 12:6 diz: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ou seja, lá no relato de João não fica dúvida, né? Judas tinha sérios problemas nessa área. É o que nos relata o episódio, né? Quando ele está na casa de Maria e Lázaro, e aí Maria derrama perfume sobre os pés de Cristo, né? Enxuga com seus cabelos, fazendo um ato de ungir ele para o seu sepultamento. E, né, naquele exato momento, Judas começa: poxa, olha a quantidade, a gente poderia pegar isso e doar para os pobres e fazer obras de caridade. O que João está afirmando é que ele costumava tirar o que nele era colocado, ou seja, de alguma forma sabiam, e aí não me pergunte como é que não chegou isso aos ouvidos de Cristo, que ele era ladrão, mas estavam sabendo que ele passava a mão no dinheiro. Ou seja, ele já tinha isso. Por que eu estou falando isso? Então, não eras um Judas bom até o ato de trair. E outra coisa, Paulo nos mostra como o poder de Satanás atua nos pecadores. Ele vai fazer isso, ele vai falar isso lá em Efésios 2:1-3, onde vai falar que nós estávamos mortos em nossos pecados, que a gente seguia Satanás e a gente cedia às inclinações da nossa carne, onde por natureza nós éramos filhos da ira. O que nós temos que entender é que Satanás não faz pessoas inocentes de prisioneiros. Não existe inocência. Satanás, ele tem poder aonde paixões pecaminosas têm controle. Então, o que acontece aqui é que o se apossar, o momento que ele, vamos dizer assim, finaliza, registra o momento onde que Judas determina trair Cristo, foi através de uma área, exatamente de uma tentação, de algo que ele já sofria, que ele já vivia, e aquele momento, então, ele se decide, de uma vez por todas, trair o senhorio de Cristo, a amizade de Cristo por dinheiro. Então, tanto Satanás como Judas aqui são responsáveis, são agentes do que iria se seguir nos próximos instantes, que a gente já mencionou: a traição, o julgamento injusto e crucificação. Nota que os dois estão aqui exatamente na narrativa, a prestes de começar a confirmar muitas profecias que estavam escritas. Então, o papel de Satanás em sua própria destruição, a destruição do pecado através do pecado. Vamos lá.
Vamos explorar um pouco mais, então, agora a participação de Satanás nesse negócio todo. A gente sabe que existem bons motivos para acreditar que Satanás sabia do plano divino sobre a cruz de Cristo. A dívida que Colossenses vai falar, que seria cravada na cruz com o sacrifício de Cristo, era algo que o diabo, com certeza, tentou evitar a todo custo. A gente vê, por exemplo, lá em Mateus 4, 1 a 11, no deserto, o diabo tentando evitar o caminho sacrificial de Cristo e de obediência, tentando e lembrando a Cristo do próprio poder que ele tinha para poder transformar pedras em pão, ou então de Cristo reinar sobre as nações de uma outra forma menos dolorosa. Isso é a primeira evidência que Satanás sabia do plano. Satanás também conhecia as profecias, mas vamos pensar, vamos entender que ele não captava as profecias do Antigo Testamento e vamos só pensar que ele estava junto nos discursos de Cristo. Quando Cristo falava, Satanás ouvia. Então a gente vai ver que, por exemplo, Mateus 16, 22, quando Jesus anuncia que deveria sofrer na mão de anciãos, dos principais sacerdotes, que Cristo seria morto. A gente vai ver que Pedro se levanta e reprova Cristo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer. E o que Jesus vai dizer para Pedro? Ele vai dizer: arreda-te de mim, Satanás. Tu é para mim pedra de tropeço. Está lá em Mateus 16, 23. Ou seja, era uma tentativa forçosa, desesperada de Satanás para que a obstinação de Jesus fosse destabilizada. Cristo estava obstinado, ele tinha uma missão, ele tinha um foco. E Satanás, por muitas vezes, tentou tirar esse foco. O foco dele, Cristo sabia. Ele vários discursos. Marcos, por exemplo, lá em 10:33, é um paralelo de Mateus 16, 23. Cristo diz para os discípulos: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Ele já está dizendo o que aconteceria. Eles os condenarão à morte, está falando do julgamento, e entregarão os gentios, ou seja, deixou para que os gentios gritassem o nome de Barrabás em vez dele, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Eu não tenho nenhuma dúvida que Satanás sabia de tudo que aconteceria. Mas aqui, em Lucas 22, Satanás parece viver uma reviravolta, né? Instigando e se apoderando do coração apegado ao dinheiro de Judas, para fazer aí o que mais tarde a gente sabe que era a profecia da venda, da traição de Cristo por 30 moedas de prata. Agora, o que fica, a questão mais misteriosa é por que tentou desviar da cruz durante muito tempo e agora parece tomar a iniciativa de levar Cristo à cruz, que é exatamente a traição e a entrega de Cristo às autoridades, aonde toda a sequência de eventos vai acontecer. Não sei se vocês já pararam para se perguntar isso, mas quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente consegue enxergar o fim, do fim, enxergar tudo o que aconteceu, a gente realmente pode fazer essas questões e ver o quanto que Deus triunfa. Por que o diabo tentou desviar Jesus da cruz durante todos os anos do seu ministério e agora ele parece tomar a iniciativa de levar a cruz através do se apossar de Judas para que ele traísse? Bom, aqui eu vou concordar com Piper. Meu maior tiro seria o seguinte: Satanás viu que os seus esforços para desviar Jesus da cruz tinha sido um fracasso. E agora, já que era inevitável que isso aconteça, ou seja, que aconteça a crucificação, e a gente vai ver que o episódio no Getsemane mostra, né, a perfeita sujeição de Cristo, lá em Mateus 26, a gente vai ver que Cristo sela a obstinação dele em ir até a cruz e cumprir a vontade. Então, para que Satanás viu que seus esforços a desviar Jesus tinham ido por água abaixo. Então, o que ele pensa, né, assim acredito eu, o que ele pensa é que ele vai fazer isso acontecer, então, da forma mais dolorosa, horrível possível. Então, como diz o ditado popular da vila, se é para cair, vamos cair atirando. Então, o que Satanás
pensa de uma forma desesperada, não sei se ele pensou dessa forma, mas é o que eu mais acredito não tem como isso não acontecer. Já está escrito, já está determinado, ele conhecia o Deus que determina, ele sabe disso. Então, de uma forma aonde ele podia atuar, da forma como ele poderia se movimentar, ele ia fazer isso acontecer da forma mais dolorosa que poderia acontecer. Da natureza totalmente maligna do coração dele, né? Ele sabe que a vitória, até lá em Apocalipse 20 já está escrito que a vitória de Cristo é garantida e que ele vai para o lago de fogo. O que isso revela a respeito da natureza do nosso inimigo é que ele sabe o pouco tempo que lhe resta. E da mesma forma como ele fez os poucas horas antes da crucificação de Cristo, a mesma forma ele vai fazer o seguinte: se é para eu ir para o lago de fogo, como eu vou ir, eu quero fazer da forma que todos, o máximo de pessoas que eu puder carregar comigo, eu quero carregar. Não sei se é isso que ele pensa, mas esse é o meu maior tiro a respeito disso. Mas a gente está falando aqui de Satanás, a gente está falando de Judas, a gente está falando dos eventos acontecendo. E onde estava Deus diante disso tudo? Onde estava Deus diante desses fatos? Né? Bom, Deus estava cumprindo totalmente uma série de profecias que só atestariam a sua soberania e só glorificariam a Cristo no final de tudo. O que ele estava fazendo? As Escrituras mostram que os homens mal rejeitariam a Cristo quando ele viesse. Salmo 118, 22 profetizava isso, que Cristo deveria ser odiado. Salmo 35, 19 falava isso. Deus estava cumprindo o profetizado que Cristo seria traspassado, mas que nenhum dos seus ossos, dos ossos do Filho de Deus seria quebrado, como diz Salmos 34, 20, como diz Zacarias 12, 10. E cumprindo também, né, a profecia que ele também seria vendido por 30 moedas de prata, como diz Salmo 41, 9 e Jeremias 19, 1 a 3. A questão é que tudo isso foi predito, não foi evitado, fazia parte do plano soberano de Deus e que, acima de tudo, se tratavam de atos inescrupulosos, pecados de homens. Bom, para encerrar, que conclusão e aplicação eu poderia tirar disso tudo? Para que Deus seja de fato soberano sobre tudo, de forma completa e exaustiva. Eu disse isso na primeira vez que eu preguei sobre a soberania. A gente precisa levar a nossa fé até as últimas consequências do que a gente acredita. E para que Deus seja de fato soberano, então ele precisa também ser soberano, até mesmo nos atos mais inescrupulosos que os homens cometem. Tem que abrir um parênteses aqui. Obviamente, a relação dele com tudo o que acontece de bom, a forma como ele se relaciona é diferente de sua relação com tudo que ocorre de mal. A gente sabe que Deus é santo, é bom, nele não há maldade. As Escrituras dizem que ele não pode nem contemplar a maldade. Então, de alguma forma, aí muitos comentaristas estão junto nessa citação que eu vou falar. De alguma forma, Deus não está alheio, é soberano sobre tudo, mas a forma como ele atua naquilo que acontece de bom sobre a história, sobre os atos bons, é uma forma diferente da sua relação e da sua soberania e contato com aquilo que é mal. Uma outra conclusão ou aplicação: de nenhuma forma Deus estar presente soberanamente nos eventos maus ou pecaminosos mudam ou amenizam o que é caracterizado como pecado nas Escrituras. Pecado continua sendo pecado, injustiça continua sendo injustiça, e embora Deus seja soberano sobre isso, isso não ameniza, isso não isenta Judas no dia do juízo, não minimiza aquele ai que Lucas 22, 22, Cristo profere sobre ele pelo fato dele ter sido uma pessoa que apenas estava obedecendo os desígnios de Deus, de uma forma que a gente não consegue compreender e entender toda a tragédia que é realizada por mãos humanas. Elas não vão ser amenizadas por causa ou em detrimento da fé e da declaração que Deus é soberano sobre elas. O homem continua sendo responsável total.
Mas que consolo eu posso dar baseado, então, nessa fé do Deus soberano sobre toda a calamidade e até mesmo atos injustos de homens? Bem, talvez o primeiro seja este. Se Deus é a causa última, mesmo que outras fontes de pressão estejam nos acometendo, a maldade do homem, né, condições da natureza, a malignidade, mas se Deus é a causa última da agonia que acontece, que nos acomete, se Deus de alguma forma está soberanamente envolvido, então a gente tem o consolo de que se é Ele que faz, isso tem início, meio e fim, e a forma como faz está sendo feito por alguém que é justo, sábio e santo. Diferente do que se o controle de toda a maldade, em última instância, fosse dada para um ser maligno, com certeza a forma como ele operaria isso seria sem misericórdia. Agora, Deus é misericordioso. E se tem uma chance mínima disso que eu estou pregando e acredito que seja verdade, for verdadeira para cada um de vocês, isso traz consolo para nós, para que no fim último, a história de Deus, na história da redenção, Deus não vai ser em nenhum momento colocado para trás, enganado. O que significa então que nenhum plano do inimigo das nossas almas, e que com certeza são muitos, eu não estou aqui dizendo que o nosso inimigo não tem planos, mas eles são planos que diante de Deus são como uma jogada que colocou o soberano não são planos que diante de Deus são como uma jogada que coloca Deus diante de uma condição de cheque. Se a gente encara a relação entre o poder soberano de Deus e as hostes malignas opostas como um jogo, você até pode encarar dessa forma. Mas se você encarar dessa forma, você tem que entender que não existem peças de dama nesse jogo que Deus perde. Então, o consolo diante de Deus soberano até sobre calamidades está no fato que quem é a causa última é um ser bom, misericordioso, justo e santo. Somente assim podemos ter fé que todas as coisas no final todas as coisas no final das contas cooperam para o bem, como diz Romanos 8:28. Uma outra conclusão é que sempre existirá a limitação do entendimento dessas duas verdades. A gente deve admitir que essas duas verdades elas colapsam qualquer forma analógica de tentar explicar como as duas ocorrem juntas. O que eu quero dizer por mais que a gente tente usar de analogia, por mais que a gente tente explicar isso, quando a gente entra na linha de tentar explicar o como, a gente acaba colapsando. Por isso que a gente, e eu particularmente, entendo, aceito isso como um grande mistério, não uma contradição, mas um mistério que a nossa mente infinita não consegue captar. E, por último, a forma como a gente enxerga a teologia por trás dessa tensão, com certeza, ditará a forma prática como enxergamos a vida. O objetivo final é fortalecer a fé na bondade misericordiosa, na misericórdia e na soberania, na sabedoria e poder de Deus através desse texto. Então, quando a gente for tentado abandonar Deus por causa da grandiosidade da maldade e miséria que ainda vai estar por vir, a gente pode estar certo que as Escrituras nos preparou para essa tentação. Isto porque pecado, doença, desastre nunca vão escapar da boa e fiel governança do Deus infinito. Essa é a minha maior conclusão quando eu olho para essas duas verdades e aceito. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês essa noite. Queria estar orando por vocês, agradecendo por esse tempo. Não sei como é que ficou a comunicação, o áudio para vocês, mas, enfim, estamos se adaptando, né? Esperamos aí melhorar cada vez mais e se adaptar. Pai, eu quero orar pela vida da nossa comunidade, pela forma como nós temos encarado esses tempos. Peço que o Senhor fortifique a nossa fé, que o Senhor nos auxilie nesse tempo de reclusão e que no nosso secreto, na nossa vida,
afastada, a gente se encontre com um Deus poderoso, soberano, grandioso, que realmente nos confirme que está no controle de todas as coisas quando o mar, a tempestade estiver parecendo chacoalhar, Senhor, toda a nossa fé, que a gente possa realmente ter uma visão muito mais ampla, muito mais alta de o Deus bíblico, Deus das Escrituras. Sabemos que o Senhor está resumindo tudo que a gente falou, Senhor. O resumo de tudo isso é que o Senhor está governando de uma forma sábia, justa e bondosa todas as coisas que têm acontecido na nossa vida. Nós sabemos que todas essas coisas vão cooperar para que o nome do teu filho seja glorificado no final das coisas, mesmo que a gente não consiga entender como essas verdades se entrelacem, mas a gente acredita nelas por causa que as tuas escrituras não falham, porque o Senhor mostrou através de inúmeros exemplos e histórias bíblicas que o Senhor triunfa sobre o pior pecado do homem, a injustiça contra o teu filho. Obrigado, Senhor, pela tua grandiosa sabedoria em governar sobre tudo. Ninguém poderia fazer melhor. Ninguém poderia ser mais sábio da forma como faz. Por isso que para nós só serve se juntar com Paulo, dizendo, quão grande e profundo é o conhecer de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus juízos. Quem conheceu a tua mente, quem esteve contigo para que pudesse te dar algum tipo de conselho que fosse mais sábio e que te servisse de algo para que você pudesse governar o mundo da forma como governa. Tu és maravilhoso, Deus. Nós queremos te agradecer. Eu peço que o Senhor abençoe a cada casa que está representada aí, Senhor, para cada um dos participantes. Seja engrandecido por todo sempre.